Marcos, capítulo 11. Louvado seja Deus. Versículo de número 12, nós vamos ler até o 14 e depois nós vamos pular para o versículo 19 em diante. Glórias ao nome de Jesus. A epígrafe vai dizer assim: a figueira seca, a purificação do templo. Todos acharam amém? Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo de número 19. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Senhor, fala conosco em nome do teu Filho Jesus. Espírito Santo, que seja a sua voz a ser ouvida, entendida, interpretada, que a voz do homem se cale, que a voz do diabo se cale em nome de Jesus, e que somente a voz do Espírito Santo de Deus seja ouvida, entendida, guardada, memorizada dentro da mensagem da palavra de Deus neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Meus irmãos, esta palavra é muito conhecida de muitas pessoas, principalmente em nosso meio evangélico. Jesus, ele está junto dos 12. Os discípulos estão acompanhando Jesus Cristo. Onde Jesus ia, os 12 iam com ele. Se Jesus amanhecesse em algum local, os 12 amanheciam com ele. Se Jesus almoçasse em algum lugar, os 12 almoçavam com ele. Se Jesus estava à tarde em outro lugar, os 12 estavam com ele. Ou seja, você entendeu, onde Jesus estava, os 12 discípulos também estavam. Os discípulos não desgrudavam do mestre. Os discípulos não se afastavam de Jesus. Os discípulos iam aonde quer que Jesus
estivesse. Se Jesus fosse para um lugar mais deserto, os discípulos iam atrás de Jesus. Se Jesus fosse para uma cidade mais próspera, os discípulos iam atrás de Jesus. Se Jesus estava em uma residência ou dentro da sinagoga, trazendo para os dias de hoje, se Jesus estivesse numa igreja, os 12 estavam lá dentro da igreja com Jesus. Jesus estivesse em casa, os 12 estavam em casa com Jesus. Onde Jesus estava, o discípulo estava grudado no mestre. Será que você pode dizer o que os discípulos poderiam dizer? Será que você pode dizer assim: pastor, eu ando com Jesus. Pastor, onde Jesus vai, eu vou. Se fala que Jesus está ali, eu estou. Onde Jesus me quiser, onde Jesus me colocar, eu estarei lá junto com Ele e não abro mão do meu Jesus. Eles estão em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer isso no versículo 11. Eles estão em Jerusalém, e quando eles saem de Jerusalém, eles vão para Betânia. E os 12 grudados em Jesus. Eles estão indo neste caminho, e diz a Bíblia que Jesus se depara com uma figueira. A figueira está cheia de folhas. Ou seja, uma árvore frondosa, bonita, esteticamente olhando, você olha para ela e você fala: que árvore bonita, cheia de flores, cheia de folhas, que árvore especial, é figueira, e figueira tem fruto, figueira tem figo. A Bíblia diz que Jesus então se dirige à figueira, ele vai à figueira, ele não fica olhando a figueira de longe, ele vai à figueira, e os discípulos que estão grudados no mestre vão junto. Jesus chega na figueira e começa a mexer nas folhas da figueira. E os discípulos começam a observar. E Jesus está mexendo numa folha aqui, mexendo num galho ali, levantando de cá, levantando de lá. Então deu-se a seguinte interpretação: ele está procurando o fruto, ele está procurando o figo. Ele quer se alimentar da figueira, mas ele não encontra. E a Bíblia ainda explica por que ele não encontra. Não é porque a figueira não queria dar fruto, é porque não era o tempo do fruto, não era a hora do fruto, não estava na estação própria para o fruto. Então, é natural que não haveria fruto nela. Aí eu te pergunto, Jesus conhece toda aquela região, Jesus nasceu muito próximo da região, Jesus andava por toda aquela região antes de começar o seu ministério. Jesus andou com certeza naquela região quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem. Então, uma figueira não era novidade para Jesus. Uma figueira não era uma primeira árvore diante de Jesus. Jesus conhecia com certeza os tempos e as estações, não só como homem, mas também como Deus. Ele sabia que a figueira não estava no tempo de dar o fruto. Mas Jesus então se dirige à figueira mesmo assim, para quê? Para dar um ensinamento. Porque tudo que Jesus faz é para nos ensinar alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus sempre, ele se dedicou ao ministério do ensino. E o ministério do ensino é muito importante. Por quê? Porque é no ensino que vai fundamentar em você os princípios, as bases e os pilares da sua fé. A sua fé, por exemplo, ela não é alicerçada na sua língua estranha. A sua língua estranha, a Bíblia diz, é para edificar a você. Mas antes da língua estranha se manifestar na sua vida, você recebeu os princípios da palavra que ensinou a você que existe o dom de línguas estranhas. Se alguém não lhe ensinasse que existe o dom de línguas, você poderia até de repente falar em línguas sem saber o que era aquilo, a não ser que alguém lhe explicasse. E quando alguém te explicou, essa pessoa te ensinou. Essa pessoa alicerçou você.
Por que você crê em Jesus? Porque ele é o Filho de Deus. Mas quem foi que te falou que ele é o Filho de Deus? Aqui, alguém ensinou para você. Você crê que Jesus está vivo? Eu creio. Por quê? Porque ele ressuscitou. Quem foi que falou para você que ele ressuscitou? Alguém ensinou para você. Ou seja, o ministério de Jesus é um ministério de impacto, é um ministério explosivo, é um ministério marcante, com sinais, com milagres, com prodígios, com maravilhas, mas também é um ministério de sentar no monte e dar o sermão do monte. É um ministério também de colocar todos assentados e ensinar as parábolas do servo fiel, do servo prudente e imprudente, da casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. É um ministério completo. E Jesus então leva eles em direção à figueira, com certeza já sabendo que não ia encontrar figo algum, mas para lhes dar um ensinamento. Procura, mexe folha daqui, mocha folha de lá, não encontra, já era certo que não ia achar. Jesus então lança uma palavra de poder sobre a figueira. A Bíblia diz então que lá, ele lança a palavra no versículo 14, que ele vai dizer o seguinte, eu vou ler para você. Ele diz assim: nunca mais. Nunca mais. Essa palavra é muito forte. É muito forte essa palavra dizer assim, nunca mais. Quantos nunca mais você já disse na sua vida? Quantas vezes você já falou, nunca mais vou em tal lugar? Nunca mais farei tal coisa? Nunca mais direi tal palavra? Nunca mais executarei tal serviço? Nunca mais farei isso ou aquilo? Não sei. Quantos nunca mais você já disse? Jesus vira para a figueira e diz, nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouvem, porque onde está o mestre, os discípulos estão grudados nele. Os discípulos ouvem, mas como Jesus não conclui, Jesus não vira para eles para dizer, sabe por que eu falei isso? Por causa disso. Jesus não explica nada, Jesus simplesmente diz essa palavra e se retira dali. Eles ficam meio sem entender, e se fôssemos olhar com um olhar natural, com um olhar humano, nós poderíamos dizer o seguinte, Jesus descontou a raiva dele na árvore, coitada da árvore, não era tempo do figo, ela não tem culpa de não estar na hora de dar figo, ela é sujeita às leis da natureza, como é que ela vai arrumar figo fora do tempo? O próprio Deus, que é Jesus, que criou todas as coisas, e inclusive criou as florestas, as árvores frutíferas, ele determinou que aquela árvore chamada figueira teria o tempo certo de dar o fruto dela. Se nós olharmos com uma ótica apenas humana e natural, nós ficamos até meio que assim com Jesus, falando assim, por que Jesus fez isso? Descontou a raiva na coitada da árvore. Se ela tem o tempo certo de dar o figo dela. Por que Jesus não compreendeu e entendeu isso? Se a gente olhar humanamente, Satanás pode nos enganar, lançando em nossas mentes esse pensamento contraditório. Só que, repita comigo, tudo que Jesus faz é perfeito. Tem pessoas aqui em nosso meio que vieram para Jesus de uma forma tão linda, tão espontânea, tão normal, tão tranquila. Ofereceu Jesus para você, você estava bem, e você quis Jesus também, porque você reconheceu que Ele é o principal, que Ele é o Salvador, fora dele não há outro, e você entregou a sua vida a Jesus e amém. Outros que estão aqui que já nasceram no Evangelho, nasceram num lar evangélico e já receberam desde pequena, dos seus pais, um ensino maravilhoso sobre a pessoa do Senhor Jesus. Mas tem outros aqui em nosso meio que precisaram tomar umas bordoadas de Jesus, é verdade ou não é? Que é aquela famosa frase que se diz aí, se não vem pelo amor, vem pela dor.
Alguns aqui tiveram que penar bastante, sofrer bastante, para ter um encontro com Jesus. O que é isso? É Jesus batendo na figueira. É Jesus falando assim: tu vai fazer o que eu quero. É assim que funciona. Mas eu estou trazendo essa pequena introdução para você, e dando continuidade. Jesus vira, diz para a figueira que nunca mais, sai daquele momento, vai para um outro cenário, está lá na purificação do templo, você já conhece a história. Depois Jesus está voltando com eles no dia seguinte, estão passando no mesmo lugar. Não é uma coincidência, é Jesuicidência passar no mesmo lugar. Jesus queria que passasse ali. Jesus é que conduzia aonde ia a caravana, não eram os discípulos. Os discípulos seguiam Jesus. Quem estava na frente sempre era Jesus. Quem tem que estar na frente da sua vida sempre tem que ser Jesus. Enquanto você achar que você guia a sua vida conforme o seu querer, a sua vontade, as suas opções, você só corre riscos de se frustrar, de se decepcionar, de as coisas darem sempre errado. Mas quando você coloca Jesus na frente e você diz: Jesus, eu te sigo, importante para mim é te seguir, é te servir, esse é o meu propósito, seguir e servir ao Senhor Jesus. Se isso é o importante, não importa onde Jesus vá, onde Ele ande, não importa, o que importa é que Jesus está na sua frente. Você não está sozinho, sozinha. E aí veja, Jesus vai conduzindo e conduz para passar pelo mesmo lugar. E quando eles estão passando lá, eles olham e veem que a figueira secou até a raiz, a figueira morreu, estava sem folha alguma, galhos totalmente secos, esturricados, pronta para lenha de fogo. Secou imediatamente, até a raiz, não sobrou nada. Pedro, então, que era o mais colérico da turma, dos discípulos, Pedro, que logo depois era o chefe do colégio apostólico, Pedro, que era o mais entrão, o mais bicudão, o mais falador, Pedro, então, novamente ele toma a iniciativa e faz um comentário inapropriado. Olha o que Pedro foi me falar com Jesus, totalmente inapropriado o que Pedro diz. Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, em vez de Pedro virar e falar assim: mestre, olha a palavra de poder que o Senhor liberou sobre esta figueira. O Senhor com certeza tem algo a nos ensinar, queremos aprender. Em vez de Pedro olhar com essa ótica, com esse foco, Pedro olhou com um foco totalmente errado. Pedro vira e fala assim: tu é amaldiçoador, hein, Jesus? Ó, peraí, o Filho de Deus veio na terra para amaldiçoar ou para salvar? Para condenar ou para perdoar? Aí Pedro vira e chama Jesus de amaldiçoador. Olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olha como é uma mesma situação vista com óticas diferentes. Pedro deveria olhar e dizer: Jesus, que palavra, que poder, que autoridade, que coisa sensacional. Ontem o senhor passou aqui, essa figueira estava linda, verde, folhas verdes, a clorofila estava na potência máxima, frondosa, bela, só não tinha o figo porque não estava no tempo, mas que figueira sensacional que estava aqui ontem, linda, bela, e hoje um galho seco, raiz seca, morta. Jesus, que poder na sua palavra, Jesus, ensina para nós, ensina, tem alguma coisa que o Senhor quer, nós queremos aprender contigo, Rabone, queremos aprender contigo, mestre. Essa deveria ter sido a atitude certa de Pedro. Só que ele olha de um jeito totalmente errado. E aí eu te pergunto, quantas vezes você enxerga situações pela ótica errada? Eu te pergunto, o que Pedro ganharia de Jesus chamando ele de amaldiçoador? O que Jesus ofereceria para Pedro?
em termos de bênção ou de ensinamento, sendo chamado de amaldiçoador. Eu pergunto, se eu chegar em você e dizer assim, e lhe lançar uma palavra negativa, uma palavra que venha caracterizar você, eu coloco em você uma característica ruim, qual será a sua reação para mim? O que você tem a me dar, a me oferecer? Nada. Você se fechará completamente. Pedro foi pela visão errada. Cuidado com as suas visões. Cuidado com a maneira como você enxerga as coisas. Graças a Deus que Pedro era discípulo. Graças a Deus que Pedro estava aberto a receber a correção de Jesus, o ensino de Jesus. Porque se Pedro não fosse discípulo mesmo de Jesus, Pedro poderia ter falado, eu não vou te seguir mais não. Eu pensei que você era o Filho de Deus. Eu pensei que você era o Salvador, mas eu estou vendo que você não passa de um homem que amaldiçoa árvores, que não tem culpa, que não está dando fruto no tempo certo. Eu não vou te seguir mais não. Pedro poderia ter esta reação. Eu estou abandonando tudo agora, Jesus, e não vou mais andar ao seu lado. Pedro poderia fazer isso, mas Pedro não faz. Ele fala errado, inapropriado, não pensou para falar, não mediu o que falou o que veio na boca e soltou para fora sem medir consequências. Só que graças a Deus, Pedro se manteve ao lado de Jesus. Pedro não desgrudou de Jesus. Assim somos eu e você. Quantas vezes bate um problema à nossa porta, bate uma situação na nossa vida, e num calor da emoção, num calor do momento, influenciados pelas nossas emoções, a gente não solta uma palavra e acaba até ofendendo ao nosso Salvador. Quantas vezes a gente não solta uma frase e acaba até machucando o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mas o mais importante que eu quero destacar não é o fato de alguma vez você ter errado, ter soltado uma frase inapropriada, ter falado que não devia, ter deixado as emoções controlarem a sua vida e as palavras da sua boca. Não é isso que eu quero destacar. O que eu quero destacar é o seguinte: certo ou errado, o importante é que você está aqui. E se você está aqui, é porque você quer Jesus na sua vida. É porque você está aberto a mudanças. É porque você está aberta, se for preciso Jesus te corrigir, deixa Ele corrigir você. Porque Jesus nunca irá te corrigir para te matar. Jesus poderia virar para ele e falar assim, eu sou amaldiçoador? Então tá, eu te amaldiçoo agora. E você acha que ia acontecer com Pedro? Pedro ia viver o resto da vida dele amaldiçoado. Porque a palavra de Jesus tem poder. Em nenhum momento Jesus amaldiçoa Pedro. Jesus olha, vê que Pedro precisa de ajuda. Jesus fala, eu vou te ajudar, Pedro. Você está precisando de fé. Está faltando fé em você, Pedro. Irmão, a fé é fundamental. Sabe por que você vem num culto? Por causa da sua fé. Sabe por que você lê esse livro e acredita nele? É fé. Sabe por que você entregou a vida a Jesus? É fé. Porque você batizou nas águas? É fé. Tudo envolve a fé. Sabe por que você trabalha para Jesus na igreja? Por causa da sua fé. Quando você perde a fé, você perde tudo. Quando você perde a fé, você perde a graça de cultuar, você perde a graça de trabalhar para Deus, você perde a graça de estar no meio do povo de Deus. Você perde tudo quando você perde a fé. Então Jesus vem e ele entra no que Pedro precisava e os discípulos também. Porque se os discípulos tivessem um pensamento diferente de Pedro, os discípulos iam dizer, peraí Pedro, fale por você, porque nós não pensamos assim. Mas a Bíblia não fala, os discípulos ficam calados. E quem cala, consente. Então os discípulos comungavam do mesmo raciocínio que Pedro. Só então Jesus vê isso e Jesus fala, eu vou corrigir vocês, ajudar vocês, acertar vocês, porque na verdade vocês estão precisando de fé. A mensagem que eu estou pregando para você tem um tema? Tem. Qual é o tema dessa mensagem? Creia
e você receberá. Creia e você receberá. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você e diz para a pessoa, ó, creia que você vai receber. Receber o quê? Não sei. O que você precisa que Jesus faça na sua vida. Aquilo que você precisa de Jesus. Se você crer, você vai receber. Eu estou quase terminando e eu quero dizer para você o seguinte. Pedro faz a observação, Jesus vira para ele e Jesus diz lá no versículo 22 do capítulo 11 de Marcos, Jesus vai dizer assim, e Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Jesus estava dizendo assim, Pedro, você precisa crer em Deus. É interessante que Jesus, ele antes de dizer o que estava envolvido no poder da palavra da figueira secar, ele fala o motivo daquilo. Ele diz, Pedro, você ao invés de ver um amaldiçoador, você tem que ter fé, que você está vendo é o Filho de Deus operando com poder e autoridade na terra, Pedro. Pedro, você não está diante de um amaldiçoador, porque eu não vim para amaldiçoar, Pedro. Você está diante do Filho de Deus, que está operando com poder e autoridade. Era isso o recado, era essa visão que Pedro tinha que olhar, é esse o foco que Pedro deveria ter e não teve, mas glória a Deus que Jesus ajudou a Pedro, glória a Deus que Jesus socorreu imediatamente e corrigiu a rota, para que Pedro não errasse a visão. Ei, Deus coloca líderes na sua vida para ajudar você a corrigir rotas. Sabe por que você tem pastor? Não é só para ficar passando a mão na sua cabeça e dizendo para você que está tudo bem, vai nessa que Deus é contigo, que vai sempre dar tudo certo. Não, você tem pastor também para, quando for preciso, dizer para você, não faça isso, não haja desta maneira, não pense desta forma, e você precisa ouvir a voz do pastor. Porque o pastor não vai corrigir você para lhe matar, ele vai lhe corrigir para te colocar no caminho da vitória. Ele foi chamado para isso, o pastor é chamado para ser a voz do Senhor, para pregar a palavra do Senhor e para orientar o rebanho e conduzi-lo até os pastos verdejantes, porque uma ovelha que alimenta bem, uma ovelha que está em um bom pasto, uma ovelha que está sendo ali acompanhada pelo seu pastor e se permite ser acompanhada, esta ovelha é sadia, saudável, esta ovelha vive bem. Glória ao nome de Jesus. Essa ovelha está alegre. É interessante que Jesus corrige a rota de Pedro e automaticamente os discípulos vão corrigindo junto. Jesus então vira para ele, diz, tem fé em Deus, no versículo 22 e no versículo 23, Jesus então vai completar. Olha só, em verdade eu digo, que se vocês disserem a este monte, ergue, lança-te ao mar, e não duvidar, mas crer, Jesus não estava falando a questão de, mostra que você tem poder para erguer um monte, mostra que você tem poder para fazer um monte flutuando e cair lá no meio do mar. Jesus não estava focado nessa questão física, de um monte se erguer e de um monte ir flutuando para o mar, nada disso. Jesus estava focado no crer. Creiam, creiam, não duvide no coração de vocês, não deixe a dúvida entrar, não deixe entrar a incredulidade, creia, creia, creia. Nós estamos vivendo momentos de incerteza, é incerteza na economia, é incerteza na saúde, é incerteza no judiciário, é incerteza na mídia, nós estamos vivendo um momento que as pessoas não sabem mais em quem acreditar, não sabe quem está dizendo a verdade, quem está dizendo a mentira, não sabe mais se é verdade, se é política misturada, está uma lambança. E Jesus está nos chamando a atenção e dizendo assim, tem fé em Deus, creia em Deus, porque Deus não está envolvido em politicagem, Deus não está envolvido em lambança, Deus não está envolvido em corrupção, Deus não está envolvido em interesses humanos, financeiros. Creia em Deus.
É em Deus que está a sua confiança e fé. E Jesus então completa dizendo para eles, olha, tudo que disser será feito. Verso 24, por isso vos digo que tudo que pedis orando, tudo que vocês pedirem orando, creiam que vocês vão receber, e aí vocês vão ter. Jesus está sendo claro dizendo, creiam que vocês estão orando, acredita no que você está orando. Eu te pergunto, você ora? Ah, pastor, eu oro. E você crê no que ora? Orar, todo crente ora. Mas você acredita no que ora? Alguns de vocês conhecem a história que eu vou contar. Se ela é verdadeira ou não, eu não sei. Mas ela tem um ensinamento. Uma vez, lá no Nordeste, na região mais seca e árida do Brasil, estava muitos e muitos anos sem chuva, sem um pingo d'água. O povo estava sofrendo demais. Seca, esturricante, calor fervente. E havia uma congregação. Um dia, os irmãos se reuniram e já não aguentando mais aquela situação de seca, eles levantaram um clamor a Deus por chuva. E o pastor, o dirigente daquela congregação, disse, Deus vai mandar chuva hoje à noite. Eles se reuniram num domingo de manhã. E no domingo à noite tinha culto. Hoje à noite Deus vai mandar chuva. E havia anos que não caía uma gota de água lá. Os irmãos foram para casa. Amém, glória a Deus. Aleluia. E foram para casa. E o dirigente foi para casa também. Quando chegou perto da hora do culto, o dirigente se arrumou rápido, a esposa rápido, está lá para a filha. Filha, vamos. Filha, não, peraí, eu estou procurando um negócio aqui. Filha, você vai me atrasar, eu tenho que abrir lá, eu tenho que começar o culto. Não, eu estou procurando um negócio aqui. E a menina procurando, e atrasando, e eles forçando. Quando vê a menina aparece na sala, pronta, com guarda-chuva na mão. O pai olhou, a mãe olhou e falou, não acredito que você está atrasando a gente por causa disso. O que é isso na sua mão? Ela, um guarda-chuva. E para que isso? Ela falou, o senhor não falou que vai chover? Foram para o culto. E naquela noite, a chuva desceu. E ela era a única que estava com o guarda-chuva na mão. Nem o próprio pastor creu na oração que fez. Porque se ele cresce, ele teria falado, minha filha, é verdade, pegue mais um para o seu pai. Aí eu lhe pergunto, você ora por chuva, você diz que vai chover, mas você tem pego guarda-chuva para sair de casa? Você está acreditando nas orações que você faz? Você crê verdadeiramente que Deus é Deus que cura AIDS, que cura leucemia, que cura lepra, que cura qualquer problema de pele, que faz paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar? Você crê mesmo que o Deus que você serve é Deus que te protege nessa pandemia e você não pega coronavírus, você não pega coisa nenhuma, porque Ele está acima de qualquer coisa na face dessa terra? Você crê que Ele é Deus que cura a sua depressão ou não? Ou você acha que a cura da sua depressão está lá no psiquiatra, no psicólogo, está lá no terapeuta? Não que eu estou desfazendo desses profissionais. Se eles existem, foram constituídos por Deus. Se eles existem, é para ajudar muita gente. Que Deus abençoe cada um deles. Mas eu pergunto, a sua fé está onde? É muito fácil nós falarmos, eu creio num Deus que pode tudo, mas na hora que tem que ser na minha vida, eu duvido. Você crê num Deus que abre portas em meio a todo mundo sendo mandado embora, e Ele te abre uma porta com carteira assinada, com tudo certo? Que prospera o teu negócio, que faz multiplicar os teus clientes, que envia pessoas para comprar de você, que você não sabe como faz aparecer até dinheiro na sua conta. Esse é o Deus que servimos, irmãos. Eu não mudei, diz o Senhor. Eu continuo o mesmo, diz o Senhor. Em mim não há sombra de variação. Aleluia! Ele é imutável. Ele é Deus.
Ele está dizendo para eles: se vocês crêem, vocês vão receber. Ei, creia nas mudanças e as mudanças vão acontecer. Creia nas realizações, as realizações vão se concretizar. Creia nos sonhos e eles serão alcançados. Creia na diferença e a diferença vai acontecer. Deus está falando com você nesta noite. Creia nos milagres e os milagres se manifestarão na tua vida. Deus está falando: creia nas curas. Creia que você terá, creia que você conseguirá, creia que você vai vencer, creia que você vai conquistar em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus se você crê nisso? Você tem que sair daqui dizendo: eu creio na minha vitória, eu creio que Deus vai mudar a minha vida, eu creio que Deus vai fazer algo diferente comigo, eu não serei mais esta pessoa que eu sou hoje. É isso que você precisa. Pedro, você precisa de fé. Igreja, você precisa de fé. Amém? Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia, graças ao nosso Deus. Deus abençoe os irmãos da rede social em nome de Jesus. Glória.